Glória a Deus, você que nos assiste também, através da internet, através da rádio. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E nós vamos para a palavra do Senhor. Eu creio que o Senhor já tem falado com você. Desde já eu quero desejar a você que nos acompanha, que você possa mesmo estar ligado no Senhor, sabendo que Ele opera maravilhas no nosso meio, Ele tem feito maravilhas no nosso meio. Isso é motivo de nos alegrarmos com o Senhor. Amém, queridos? Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu trouxe um título para essa mensagem: o andar cristão. Como o cristão deve andar? Como o cristão deve proceder? Nós sabemos que passamos por dificuldades, sabemos que os dias são maus, sabemos que o mundo, ele tem algo a nos oferecer que muitas vezes não condiz com a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus, ela tem para mim e para você algo que nós precisamos ter um andar cristão, nós precisamos dar bom testemunho, nós precisamos saber que Deus está conosco em todos os tempos. Efésios capítulo 4, quero estar lendo com você do versículo 1 ao versículo 7. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pai, nesse momento, nós queremos estar na Tua presença e te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha falar comigo mais uma vez, ó Pai, que essa palavra, meu Deus querido, possa ser revelada para os Seus filhos, para esses que estão aqui na Tua casa, para aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus, que venha trazer frutos, meu Deus querido, de reconstituição, frutos de transformação, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco a cada dia, que nós venhamos entender qual que é o propósito, qual que é o chamado sobre nossas vidas, ó Pai. Eu apresento em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nesse dia, nós oramos e Te agradecemos, amém. Pode ficar à vontade, se assente, por favor. Queridos, eu estava esses dias meditando sobre a carta aos Efésios. E é interessante que o livro de Efésios é um livro muito equilibrado. Ele vai falar sobre família, ele vai falar sobre paz, ele vai falar sobre casamento, ele nos exorta como andar, como andar no Espírito, ele fala da unidade, mas também ele fala do amor. É interessante que, se você observar, capítulo 1, ele vai falar do amor, e ele vai finalizar lá no capítulo 6, versículo 23, 24, falando também desse amor ágape, desse amor de Deus. Mas nós entendemos que ele destaca uma coisa muito interessante, que é a luta dos santos. É a nossa luta para viver em santidade. É a nossa luta em andar como um cristão verdadeiro. Porque o mundo, ele nos oferece tanta coisa. O mundo, ele está oferecendo tantas bandejas, que muitas vezes a gente ter esse andar cristão, a gente viver em santidade, vai requerer algo mais de mim e de você. Mas é interessante que também ele fala de um incentivo à compreensão de que, na condição de seguidores de Cristo Jesus, todos nós deveremos compreender que Deus possui toda a autoridade para manifestar a sua presença em todos os crentes, entre todos os crentes. E nós precisamos de obedecer essa autoridade do Senhor.
Muitas vezes nós temos dificuldade. Muitas vezes nós lemos esse texto, nós lemos o livro de Efésios, a gente entende ali sobre a doutrina, a gente vê ali que ele dá uma explicação em como nós devemos andar em unidade, em como nós devemos praticar a palavra do Senhor, mas muitas vezes, queridos, na prática, a gente deixa a desejar. Muitas vezes, na prática, a gente deixa de obedecer a palavra de Deus. Interessante que você pode dividir esses 6 capítulos. Nos 3 primeiros capítulos, ele apresenta a visão de Deus, ou seja, algo celestial e elevado. Mas a partir do capítulo 4, nos últimos 3 capítulos, Paulo nos admoesta a andar em unidade, em pureza, harmonia e viver a santidade a cada dia. É fácil, queridos, você viver em unidade, mesmo dentro da casa de Deus, na sua casa, viver em unidade lá no seu trabalho, viver em unidade lá na sua faculdade, onde você estiver, não é fácil. É fácil você andar em pureza? Não é fácil, queridos. Nós precisamos nos esforçar, como diz esse texto. É fácil você manter a harmonia? É fácil você obter a vitória? Não, nós precisamos orar, nós precisamos clamar. E nós temos visto, tudo em torno da pandemia, mas nesse período da pandemia, que já faz mais de um ano, a gente percebe que muitas pessoas estão fracassadas na fé, muitas pessoas estão parando pelo meio do caminho, porque não tem uma vida de oração, não anda em unidade, não anda em pureza, não procura a vitória que Deus tem para mim e para você, queridos. Porque como ele fala aqui, ele nos chamou para uma grande vocação. Ele nos chamou para um propósito grande nessa terra. Nós precisamos entender isso, queridos. E essas 4 maneiras que ele cita aqui, que é andar em unidade, andar em pureza, harmonia e vitória, essas 4 maneiras de andar, elas formam um paralelo com as doutrinas básicas que Paulo falou ali nos 3 primeiros capítulos. E é interessante também a gente observar, no capítulo 4, no versículo 1, ele começa a desenvolver a forma prática. Olha o que a palavra diz: pois rogo-vos, pois eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados. Andar, queridos, significa praticar. Andar é o nosso viver diário. Nós precisamos testemunhar Jesus em nós. As pessoas aí fora, elas têm que ver Jesus em nós. Eu e você, nós temos que ser a diferença nessa terra. Então andar no Espírito, andar de modo digno à vocação que fomos chamados, não é fácil. Mas eu quero dizer para você que vai valer a pena. A Mariana pregou aqui ontem, eu achei muito lindo, que alguns versículos que ela leu condiz com a palavra de hoje. Eu não falei nada com a Mariana, nem sabia o que ela ia pregar. Ela falou sobre a porta, o caminho e o prêmio. Qual que é o nosso prêmio se a gente andar de modo digno com a vocação que o Senhor nos chamou? No final nós teremos a nossa vitória. No final nós receberemos o nosso galardão. Porque sou melhor? Não, queridos. Porque Deus te chamou, Deus te escolheu. E Ele vai te capacitar. E Ele vai te colocar como um cristão que ande em pureza, que ande em harmonia, que ande em vitória no dia a dia. E aí 2 termos interessantes e importantes que nós podemos ver aqui nesse versículo 1. Rogo-vos, pois. Essa palavra, pois, indica que Paulo faz exortações ao dever nas doutrinas ensinadas no capítulo 1, nos 3 primeiros capítulos. E aí nós temos uns versículos paralelos, que está lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que lindo, queridos. Mais uma vez, Paulo nos chamando a atenção: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, pela misericórdia de Deus, que nós nos apresentemos a Ele, queridos, com culto racional. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender
qual que é a vontade de Deus para nossas vidas, qual que é o propósito de Deus para mim e para você nessa terra. Precisamos perguntar isso ao Senhor, precisamos estar alinhados com a vontade do Senhor. E quando ele fala rogar, indica que Deus em seu amor nos insta a viver para a sua glória. O que é isso? Não é mais, querido, o padrão do Antigo Testamento que diz assim: se você me seguir, eu o abençoarei. Mas agora Deus está dizendo para mim e para você: eu já o abençoei. Agora obedeçam-me em resposta ao meu amor, à minha graça. Nós precisamos entender isso, queridos. Mas quando nós olhamos para esse texto, que a gente vê que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, a gente ainda está vivendo lá no passado. Mas será que é verdade? Queridos, não se julgue pequenino. Entenda que Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para uma vocação. Você foi chamado para fazer a diferença nessa terra. E é interessante também que, ao entendermos a graça da unidade, nós precisamos preservá-la nas nossas vidas. Porque quando ele começa dizendo aqui, a partir do versículo 2, ele fala com toda a humildade, mansidão, ele vai falar de longanimidade, ele vai falar de diligência, de paz. É algo que nós precisamos colocar em prática todo dia. O que é essa humildade? Talvez você leia a palavra de Deus: eu sou tão humilde que eu sou até bobo. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, querido. Essa humildade aqui quer dizer que você coloca Cristo em primeiro lugar. Em segundo lugar, você coloca os outros. E em terceiro lugar, a mim mesmo e a si mesmo. Humildade é isso, queridos. É entendermos que Cristo está em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos sentir a dor do outro. E depois, no último lugar, que a gente olhe para a gente mesmo. Mansidão. Quando ele fala de mansidão, mansidão não é fraqueza, mas sim poder sob controle. Aí nós temos vários exemplos na palavra de Deus, mas nós podemos ver Moisés. Moisés era manso, mas exercia um poder enorme. A Marisa leu aqui na abertura do culto, Mateus 11, 29. Jesus manso e humilde de coração, mas teve um momento que ele expulsou os cambistas do templo. Nós precisamos entender isso, que essa mansidão não é uma fraqueza, é um bobo, não, queridos. É um controle de todas as coisas. Longanimidade significa literalmente de longo ânimo, tolerar desconforto sem revidar. Mas aí o que acontece a maioria das vezes? Quando as pessoas vêm com uma pedra, você já está com duas. Quando a pessoa joga um pé, você já joga dois. Queridos, nós temos que entender que nós precisamos ser longânimos, nós precisamos ser tranquilos em relação a algumas situações, porque a Bíblia fala, o próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E nós, para nós vencermos também, nós precisamos ter essa longanimidade. Isso leva à paciência ou capacidade de suportar, uma graça que não pode ser experimentada sem o amor. Não tem como você experimentar essa graça, não tem como você ser longânimo se você não experimentar o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, fala que o amor é paciente, o amor é benigno. Então traz graça, traz bênção para nossas vidas. E na verdade, se a gente observar, Paulo ele está aqui descrevendo alguns dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, quando ele fala de humildade, mansidão, diligência, paz. Ele está falando do fruto do Espírito. Nós precisamos ter isso no nosso coração, porque a unidade do Espírito, que está aqui no capítulo 4, versículo 3, há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Essa unidade de Espírito é resultado do andar no Espírito. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos entender que quando Jesus nos chamou, quando Jesus nos escolheu, Ele quer que a gente ande em Espírito. Ele quer que a gente seja uma testemunha viva nessa terra. E aí ele fala também de diligência. O que é diligência? Mostrar-se desejoso
de manter e de guardar a unidade do Espírito. E finalizando, ele fala da paz. Vínculo da paz, no vínculo da paz. Se um cristão não está em paz com Deus, não tem como ele estar em paz com os outros. O que é estar em paz com Deus, queridos? É você orar, é você ler a palavra de Deus, é você ter o seu momento de oração, é você ter comunhão com Deus. E automaticamente, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com os outros. Mas muitas vezes, nós não estamos em paz com Deus e procuramos conversar com as pessoas. Eu já falei aqui algumas vezes, parece um pavio que está, uma bomba que está pronta a explodir. Então nós precisamos ter essa paz dentro de nós. E a palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Que maravilha, querido, é você ter a paz de Deus. Está acontecendo guerra, eu estou em paz com Deus. A situação está difícil, eu estou em paz com Deus. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Nós precisamos buscar esse refúgio todos os dias. Davi ali naquele momento difícil, lá no Salmos 46, ele reconhece que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está angustiado, se você está passando por alguma turbulência, busque ao Senhor para que você tenha paz com Ele. E assim, queridos, deve ser o nosso viver, andar conforme o chamado que recebemos. Esse andar não consiste somente nas reuniões da igreja, não consiste somente na célula que você faz lá no seu bairro, na sua rua, mas também, queridos, esse andar com Deus, esse andar conforme o chamado que recebemos, tem a ver com o nosso convívio familiar. Como você tem vivido na sua família? Como que a sua família tem te recebido? Será que quando você chega, você é uma pedra de tropeço? Ou você é um testemunho vivo para falar do amor de Deus? Esse andar também conforme o chamado que recebemos, tem a ver com o social, andar de maneira espiritual, onde você está. Como eu falei bem no início, na escola, na sua casa, onde você estiver. E também, queridos, nós precisamos entender que nós estamos numa batalha espiritual. É Deus querendo nos abençoar e o diabo querendo tirar a nossa bênção. É uma batalha constante, mas só vai vencer aquele que buscar o Senhor verdadeiramente. Só vai vencer aquele que andar em espírito, andar em conformidade com aquilo que recebeu do Senhor. E mediante tudo isso aí, esse pano de fundo, essa introdução, eu quero falar rapidinho de 5 tipos do andar cristão. O primeiro deles é andar na graça. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17. Olha o que a palavra diz. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Queridos, precisamos da graça de Deus para praticar a verdade e expressá-la no viver da igreja. A graça de Deus, essa graça é nos dada gratuitamente através do teu filho. Quando ele morreu naquela cruz, um homem sendo Deus, um homem sem pecado nenhum, morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Isso é uma graça imerecedora, queridos. Nós precisamos olhar para a cruz, nós precisamos entender que andar na graça é entender que Jesus morreu por mim e por você. E aí, lá em Isaías capítulo 55, versículo 1, diz assim: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Queridos, tudo é de graça, até o material é oferecido para nós, quanto mais o espiritual, queridos. Então nós precisamos andar na graça. E o segundo tipo de andar cristão é andar na verdade. Andar na verdade significa que eu e você, nós precisamos ser diferentes dos gentios. Nós precisamos andar como filhos de Deus. Porque os gentios, queridos, eles andam na vaidade. Mas os filhos de Deus, eles andam na verdade.
O que é essa verdade? A palavra verdade, ela pode ser traduzida para a realidade, o que nós vivemos hoje. Isso está relacionado com o nosso testemunho. Isso é interessante para mim e você observar como as pessoas lá fora me veem, como as pessoas lá fora te veem. Será que eles te veem como verdadeiros cristãos? Mas muitas vezes, queridos, pessoas vivendo na casa de Deus e vivendo no engano, vivendo na casa de Deus e mentindo para o seu marido, vivendo na casa de Deus e enganando a sua esposa, filhos vivendo na casa de Deus e mentindo para os pais. Ah, mas ninguém está vendo, o pastor não está vendo, meu discipulador não está vendo, nenhum irmão está vendo, mas eu quero dizer para você que Deus está vendo. E vai chegar aquele dia que nós teremos que prestar conta tudo diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos, seja de bom, seja de mal, nós vamos prestar conta ao Senhor. Porque muitas vezes, queridos, nós pregamos que nós precisamos viver na verdade. Nós precisamos falar a verdade. Nós incentivamos as pessoas a falar a verdade, mas às vezes nós não estamos vivendo na verdade. Eu fico muito triste quando ouço pessoas falando de dirigentes de igreja, de pastores, de líderes. Ah, o pastor fulano faz isso, faz aquilo, mas não paga suas contas. Ah, o dirigente tal faz isso, faz aquilo, mas não vive bem com a sua família. Queridos, nós precisamos andar na verdade. Nós precisamos praticar essa verdade. E aqui quando Paulo fala nesse texto, ele estava preocupado com aquele povo de Éfeso. Por quê? Como aquele povo andava? Era sexo antes do casamento. Casavam-se e separavam por qualquer motivo. E eu te faço uma pergunta, para você que está aqui conosco, para você que está nos ouvindo. É diferente hoje? As pessoas estão se casando, se separando, por qualquer motivo, estão se separando. Ah, não gostei da comida que ela fez. Ah, a roupa que ela passou não está bem passada. Queridos, nós temos que entender, nós temos que viver essa verdade. E quando Paulo anuncia isso aqui, ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos andar na verdade, nós precisamos andar no Espírito. Nós temos que ser um cristão que ande na verdade, um cristão que ande na graça de Deus, que viva essa graça de Deus. E um dia desse eu estava lembrando de um testemunho de uma mulher. Essa mulher, ela fazia parte do corpo da igreja, ela fazia parte do ministério da igreja. E ela procura o cooperador da igreja e fala assim: por favor, eu gostaria de pedir aos irmãos para mim morar com meu marido aqui na igreja. Ele falou assim: mas como assim? Você tem uma casa tão bonita, com piscina, conforto total, e você quer morar aqui na igreja? Ela falou assim: porque na igreja o meu marido é humilde. Na igreja, o meu marido é paciente. Na igreja, o meu marido é amoroso. Mas lá em casa ele grita, ele não tem nada de humildade, ele pisa em todo mundo, ele faz isso, faz aquilo. Queridos, nós precisamos ser testemunhos lá fora também. Você pode ser bênção na casa de Deus. Você pode ser bênção servindo na casa de Deus. Você pode ser bênção lá na sua célula. Você pode ser um discipulador abençoador. Mas também nós precisamos dar bom testemunho lá fora. Nós precisamos primeiramente entender que o nosso ministério, ele começa dentro do nosso lar. O nosso ministério começa dentro da nossa família. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós precisamos viver na verdade. Capítulo 4 de Efésios, versículo 18 e 19, diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Queridos, nós não podemos viver dessa forma. Por isso que Paulo chama atenção, por isso que Paulo aqui está preocupado com aquele povo, e não é diferente hoje, queridos. A palavra de Deus, ela está nos exortando para que a gente ande na verdade. E o terceiro tipo de andar cristão é andar no amor. Um pouquinho à frente, capítulo 5 de Efésios, versículo 1 e 2 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Queridos, se queremos levar a cabo o plano de Deus para trazer o reino à terra, nós precisamos andar em amor. O que significa isso? Significa ter uma vida de sacrifício em favor de outros. O tempo que nós estamos vivendo, falei sobre isso um dia desse. Nós temos que olhar ao nosso redor. Pessoas estão precisando de algo, pessoas estão precisando de um socorro. E nós como igreja, nós que andamos nesse amor, nós precisamos de olhar do nosso lado. Glória a Deus, eu glorifico a Deus por essa igreja, que é uma igreja abençoadora. Todas as vezes que a gente chama a igreja está junto para abençoar. Quantas famílias, queridos, para a glória de Deus, nós temos abençoado nesse tempo. Quantas famílias nós temos socorrido, apesar desse distanciamento, apesar de não estar podendo fazer muita coisa, mas a igreja não para. A igreja continua sendo igreja, mas nós precisamos viver esse amor. Porque somente com esse amor, nós somos capazes de deixar o sossego do lar e sairmos em busca de outros, pregando o evangelho, servindo ao Senhor e cumprindo o nosso chamado, cumprindo o nosso ID. Então, queridos, viva na graça, ande na verdade e ande no amor. E em quarto lugar, nós precisamos andar na luz. Efésios capítulo 5, preguei sobre essa passagem na pregação passada. Efésios 5, do 14 ao 17, diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Mais uma vez, está nos alertando que nós como igreja, nós precisamos andar na luz. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andar na luz, queridos, é andar na palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Precisamos andar na luz que reprova as trevas. Porque se você estiver num ambiente sombrio, num ambiente escuro, se você acende uma luz, as trevas partem retirada. E assim na nossa vida espiritual também, nós precisamos andar na luz, nós precisamos entender, queridos, que está na hora de nos levantarmos, está na hora da igreja se levantar. Por isso que ele fala: levanta tu que dormes. E muitas vezes nós estamos acomodados, muitas vezes nós estamos na zona de conforto. Claro que nós temos que respeitar, que tem pessoas que têm problemas, estão aí no grupo de riscos. Mas tem muitas pessoas, queridos, que estão acomodadas. Tem muitas pessoas que estão paradas no tempo com essa pandemia. E esquecem que nós temos que ser luz. Ser luz não é você ir somente lá e pregar, ir somente lá para levar um socorro. Você pode dar um telefonema, você pode passar uma mensagem. Hoje nós temos recursos, muitos recursos aí, que você pode passar uma mensagem para uma pessoa, levar uma palavra de Deus para uma pessoa. Então seja luz. Outra coisa que ele chama a atenção, que nós precisamos remir o tempo. Esse remir o tempo não é só você viver para a igreja, você viver na igreja. Você tem que ter um tempo com a sua família. Você tem que ter um tempo de qualidade ali com seus filhos, com seus familiares. Porque esse tempo que a gente está vivendo agora, passamos por isso. Perdi a minha mãe, a Marisa perdeu o pai. Tão difícil que nem o velório tem. Quando tem 2 horas de velório, é uma coisa terrível. Então, queridos, faça isso quando você está vivo, quando a sua família está viva. Não deixe para depois. Remir o tempo é você entender que o tempo de Deus, ele é determinado para cada um de nós. E aí, queridos, nós precisamos remir o tempo também para falar com Deus, para ouvir Deus falar conosco. Mas às vezes a gente faz tanta coisa, a gente prega, a gente vai na célula, a gente vem para o culto, a gente faz visita, mas não tem um tempo de qualidade com Deus. Interessante essa questão da fidelidade. Quando nós falamos aí dos dízimos, das ofertas,
10% daquilo que vem à sua mão, você devolve ao Senhor. Mas será que nós estamos tirando 10% do nosso tempo para Deus? Nós temos aqui as orações de segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. Mas se eu não vigiar, só fica naquela 1 hora, pastor. Aí eu preciso ter mais tempo com Deus, porque, queridos, Deus quer revelar a sua palavra, Deus quer revelar algo novo para mim e para você, mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos viver na palavra de Deus, nós precisamos viver à luz da palavra. Vivemos em um mundo ousado, onde o mundo dita as regras, onde o mundo dita as tendências, afetando cada vez mais a moralidade e a ética. Mas quando nós estamos na palavra de Deus, queridos, nós não engolimos qualquer coisa. É um tal de você entrar na internet e tem muitas coisas sendo oferecidas. Cuidado para aquilo que você acompanha. Cuidado com aquilo que você ouve. Confira na palavra, vai para a palavra. A palavra de Deus é a luz. Ela traz a revelação de tudo que nós precisamos. E aí, queridos, não estou dizendo que na internet você não tem coisa boa. Tem sim. Tem palavras abençoadas, tem pastores abençoados, mas tem também os aproveitadores que vão enfiando tudo nas pessoas, e nós não podemos aceitar isso. Se vivermos na luz e no amor, seremos úteis ao Senhor. E em último lugar, queridos, o último tipo do andar cristão é andar no Espírito. Efésios 5,18, mais uma vez, quando ele diz aqui: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Precisamos viver no Espírito, pois somos ministros de uma nova aliança, que não é da letra, mas é do Espírito. Olha a palavra de Deus, 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo tempo, de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que eu entendo isso, queridos? Muitas vezes você vê a pessoa batendo no peito: aí eu li a Bíblia toda no ano, aí eu li 30 livros. Eu não estou dizendo que você não deva ler a Bíblia, eu não estou dizendo que você não deva ler bons livros, mas aqui está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então ouça a voz de Deus. Quando nós meditamos na palavra, quando nós aprofundamos na palavra, quando nós entendemos que ela é luz, quando nós entendemos que ela é revelada pelo Espírito Santo, Deus fala conosco através da palavra. Nós precisamos vivificar o nosso espírito, queridos. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes a gente vive no automático. Célula, igreja, igreja, célula, célula, igreja, célula, mas não para ler a palavra de Deus. Não para ouvir a voz do Espírito Santo. Quantas decisões nós tomamos e não ouvimos a voz de Deus? Quantas decisões nós tomamos e não ouvimos a voz do Espírito Santo? Peça o Espírito Santo para te iluminar. Peça o Espírito Santo para decidir por você. Porque muitas vezes nós pagamos um alto preço por decisões erradas. Nós pagamos um alto preço por precipitações, por não ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que falam até que é exagero, mas eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam com a viagem marcada e orou, naquela madrugada o Espírito Santo falou com ele que não era para ele viajar. E aconteceu um acidente, todas as pessoas que estavam naquele ônibus faleceram. Queridos, nós precisamos de ouvir a Deus, nós precisamos andar no Espírito. E somente assim conseguiremos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Quando exercitamos no Espírito, o Espírito da realidade em nós nos conduz a toda a realidade. Não importa como você esteja vivendo, queridos. Está difícil, está desempregado, está com filho com problema, está com problema na empresa, está com problema em alguma área. Busque ao Senhor, viva aquilo que o Senhor tem para você, porque Ele é poderoso para mudar a sua história, Ele é poderoso para mudar a sua realidade. Eu não sei como você está, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei qual que é a sua petição, eu não sei qual que é a sua demanda, mas eu quero te dizer que Deus está aqui para te abençoar. Deus está aqui para trazer algo novo para a sua vida. Então nós precisamos, queridos, andar no Espírito. E aí, um modo simples e eficaz de nos voltar ao Espírito é invocar o nome do Senhor. Isso nos faz saltar de alegria.
Isso nos faz entender que nós dependemos totalmente de Deus. E finalizando, Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, queridos, que nós venhamos tomar posse dessa palavra, que nós venhamos tomar posse daquilo que Deus tem para nossas vidas. E é interessante que tem um texto na palavra de Deus, que é algo que nós precisamos todos os dias, viver o que está escrito nessa palavra. Um pouquinho à frente aí, capítulo 5 de Efésios, capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, ele vai falar da armadura do cristão, daquilo que nós precisamos para viver o dia a dia, para a gente andar espírito. Olha que interessante: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho de paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, aqui nós vemos aqui uma direção que Paulo nos dá, para que a gente ande em espírito, para que a gente ande na luz, para que a gente ande no amor, e para que a gente seja um cristão verdadeiro nessa terra. Então eu deixo essa palavra para a sua meditação, e que o Espírito Santo possa falar melhor. Leia a carta aos Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 6, é pequeno, mas você vai entender como que Deus nos direciona a fazer algo que vai agradá-lo para sempre. Amém, queridos?